Amém? Vamos lá, mais uma terça-feira em estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o tema de os lobos entre as ovelhas. Vamos tocar num assunto muito sério, né? Um assunto importantíssimo para nós como igreja. Vamos avaliar o sistema religioso da época de Jesus, vamos dar uma olhada lá na palavra de Deus, como Jesus enfrentou e como ele viu que aquele sistema religioso explorava a fé e como esse padrão se repete hoje. Né? O sistema religioso que agiu lá de uma outra forma, mas também age no nosso dia. Então precisamos, assim como Jesus fez, ele fez a anatomia daquele sistema religioso, nós precisamos fazer a anatomia do sistema religioso que está hoje na nossa época, no nosso momento, naquilo que nós vivemos dentro do Evangelho. Neste estudo bíblico vamos mostrar que o lobo nem sempre é alguém que veio de fora, que não acredita em Deus. Não. É alguém que está dentro, é alguém que faz parte, mas simplesmente ele quer domesticar, né? Fazer com que a vontade de Deus seja conforme a vontade dele. Apresentar uma forma da vontade de Deus que seja agradável ao povo, que não é a vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente ir na base do veneno, vamos na base do remédio. A base do remédio está em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 15, aonde Pedro ele apresenta o veneno, mas também ele apresenta o remédio. E quando ele está naquele momento, Pedro, neste momento, estava prestes a morrer, estava chegando, ele mesmo falou que estava prestes dele partir, mas ele incentivou a igreja, ele cobrou a igreja, ele responsabilizou a igreja em ter uma fé ativa. Quando nós temos uma fé e essa fé ela não é ativa, ela começa a ter problema e essa fé pode vir a morrer ou ficar uma fé fraca, uma fé sem, vamos dizer assim, resultados práticos. Então Pedro ele chama para que a nossa fé não fique estagnada. No verso 5 lá do 2 Pedro, capítulo 1, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Vou dar uma abertura aqui rapidinho. No verso 5 ele diz assim, vamos lá. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas, acrescentando à fé a excelência moral, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Aí ele disse, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos serão. Então Pedro está falando que a nossa fé ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser uma fé ativa. A estagnação da fé vai fazer o quê? Que nós tenhamos uma cegueira espiritual. Aí ele diz que quem não cresce no entendimento da palavra torna-se cego. Isso ele diz lá no versículo 9. Ele diz assim, mas aqueles que não desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Vê, mas vê muito mal, vendo apenas o que está perto e se esquecendo que foram purificados dos seus antigos pecados. Então, nós, como as ovelhas maduras, e só as ovelhas maduras não se tornam presa, né, do lobo. Pedro está falando, para que vocês não fiquem estagnados, a estagnação nós viramos vítima, nós ficamos expostos. Quando nós estamos estagnados na fé, sem desenvolver a nossa fé, sem desenvolver a nossa relação com Deus, há uma estagnação, essa estagnação nos faz ser vítimas, ficamos, né, ali facilmente como alvo para o lobo. O lobo ele quer pessoas que não desenvolvem a fé, pessoas que não estudam, que não conhecem, que não desenvolvem a prática da vida cristã. Ele está sempre ali dependendo de pessoas. Ele não depende da palavra, de uma relação com Deus, de ter uma vida com Deus. Ele depende de quê? De pessoas. Ele fica sempre sendo conduzido por pessoas. Ele não é conduzido por aquilo que é espiritual.
Essa é a ovelha que está estagnada, está sendo alimentada por terceiras mãos. Nós temos que ser alimentados pela mão de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela relação e a comunhão dos santos. Temos que ser estagnados por aquilo que é espiritual. Vamos lá? A primeira coisa que encontramos na anatomia do sistema corrupto do lobo é a vaidade. Jesus fala isso, por isso que agora nós vamos lá para Lucas capítulo 20. Em Lucas capítulo 20 e capítulo 21, Jesus ele está em confronto direto com o sistema religioso da sua época. Ele já começa lá no capítulo 20, eles questionando a autoridade de Jesus. Perguntam para ele, com que autoridade tu diz essas coisas e tu faz essas coisas? Aí Jesus questiona eles, então me diga com qual autoridade João Batista batizava. E eles ficaram ali naquela situação e não responderam. Jesus também não deu a resposta para eles. Então, logo depois, Jesus diz a parábola dos lavradores maus. E eles, o sistema corrupto da época que estava ali ouvindo Jesus, se identificaram que Jesus estava fazendo uma comparação. Eles eram os lavradores maus. E Jesus também é questionado por eles a pagar ou não imposto. Jesus disse que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, desbancando eles. Então, o sistema religioso estava em grande confronto com Jesus. Logo depois, vem a discussão sobre a ressurreição. Com quem aquela mulher que se casou com 7 irmãos se casaria após a vida eterna, na ressurreição? Que eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus também deu a resposta, porque eles ensinavam que não havia ressurreição. Ele estava indo diretamente contra o ensinamento de Deus, se dizendo mestre da lei. Então aí Jesus pergunta depois de quem é o Cristo, de quem Cristo é filho. Porque eles estavam dizendo que tinha que ser um filho de Davi físico para ser o herdeiro, para ser o Cristo. Aí Jesus fala assim, mas Davi falou que o Cristo seria o seu Senhor. Aí Jesus também confronta ele e mostrando que nos Salmos, Davi, inspirado por Deus, falou que o Senhor, disse para o seu Senhor. Então é Deus Pai dizendo para o Deus Filho, que ele seria o Cristo. E após isso, Jesus faz uma crítica, que nós vamos ler agora, no capítulo 20, para depois entrar no capítulo 21. Então, o nosso estudo de hoje, os lobos entre as ovelhas, é fazer um confronto sobre o sistema religioso da época de Jesus, a qual também nós enfrentamos. E precisamos estar conscientes do que a palavra de Deus diz, sabedores, praticantes da palavra de Deus, para não sermos enganados como aquele. Jesus mostra aqui que havia pessoas extremamente enganadas por aquele sistema religioso. Pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, mas estavam servindo a um sistema religioso. Vamos lá, capítulo 20 de Lucas, no verso 45. Então diz assim, então, enquanto as multidões ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pela praça, e como gosta de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas, à cabeceira da mesa, nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Então Jesus, ele faz esse confronto. Ali ele faz a anatomia daquele sistema que estava diante do povo, ensinando o povo, enganando o povo, conduzindo o povo de maneira errada, e mostra nessa anatomia que existe, o perfil do lobo, ele tem 2 vertentes, a vertente da vaidade e a vertente da ganância. A vaidade porque ele ama o status. Jesus disse que eles procuram as roupas para especiais, parecer mais santo, que serão mais importante, o reconhecimento em público, sentar nos lugares mais honrados, faz dali
vamos dizer assim, do templo, faz do lugar de adoração um palco. Né? Um palco para suas emoções, para emocionar as pessoas. E por qual motivo eles fazem isso? Por ganância. Né? Eles devoram, Jesus disse que eles devoram a casa das viúvas, né? Porque eles não pastoreiam as viúvas, eles a consomem. Né? As ovelhas não é para ser cuidada, eles usam as ovelhas para cuidar deles mesmos, para enriquecer, para ter luxo. Então eles enganam. E quando, para ficar com aparência de piedade, fazem longas orações, usa vestes para se parecer santo. Para quê? Para ficar escondido diante de uma falsa espiritualidade. E Jesus também ele encontra ali nessa situação duas vítimas. E essas vítimas nós encontramos ela em Lucas 21. Jesus mostra quem são os lobos e no capítulo 21 ele mostra as vítimas e também dá o veredito. Vamos lá, capítulo 21, verso 1 ao 6. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositar as suas contribuições na caixa das ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram a parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Alguns dos seus discípulos começaram a falar das pedras preciosas e das dádivas que adornavam o templo. Veja que quando Jesus aponta um erro gravíssimo, os seus discípulos, que são pessoas também que estavam acostumadas com aquele sistema religioso, eles não se incomodaram com aquilo que incomodou Jesus. Eles partiram, eles trocaram de assunto. Eles foram lá e falaram do templo, das pedras magníficas. Jesus, porém, porque Jesus não se encantou com aquilo que eles estavam encantados. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então, aquilo que atraía os seus discípulos, que atraía as pessoas que estavam indo lá, né, foi justamente o que Jesus estava falando que Deus ia destruir. Aquilo que atraiu Jesus, que era a oferta da viúva, eles não se importavam. Não tinha importância nenhuma para eles. Porque aquela viúva, ela era uma vítima. E a vítima, muitas das vezes, ela não é vista. Na maioria das vezes. A vítima, principalmente quando se trata de vítima de ensinamento, de vida espiritual, elas não são vistas, não são valorizadas. Mas Jesus, e havia pessoas dando muitas ofertas, valores altos, mas eles davam daquilo que lhes sobravam. Eram pessoas ricas, eram pessoas abastadas. Eles queriam ali, até de alguma forma, parecer que estava dando muita coisa. Mas Jesus viu alguém que deu tudo o que tinha. E esse alguém, ele deu. E essa pessoa, segundo os mandamentos da própria palavra de Deus, que está lá no Antigo Testamento, ela tinha que, pelo contrário, de vez de dar, ela tinha que receber. Receber cuidado, receber sustento, receber ajuda, ser amparada. Mas o sistema religioso deixou de fazer o que tinha que fazer e começou a fazer o que não podia fazer, que era tirar tudo que aquela mulher tinha. E por que ela deu? Porque o ensino estava errado. Porque o propósito que eles estavam fazendo, aqueles líderes, aqueles lobos gananciosos, estavam querendo só tomar. Jesus viu aquilo e ele decretou: não ficará pedra sobre pedra, porque Deus não habita em sistemas, né, construído para exploração. Jesus está dizendo, em outras palavras, que aquilo que Deus mandou construir para servir os propósitos de Deus estava servindo os propósitos carnais, gananciosos, vaidade. Aqueles homens, eles desvirtuaram o sentido daquilo que Deus tinha dado ao templo.
Eles fizeram por pura ganância, carnalidade. Mas eles não começaram assim. Né? Israel não começou assim. Aquele sistema eram pessoas que tinham o propósito, segundo a palavra de Deus, porque eles queriam fazer a vontade de Deus. Mas a sua vaidade, a sua ganância, né? o canto do mal, os ensinamentos, aquilo que Satanás fez com Adão lá no jardim, mostrou para ele que poderia ter um outro caminho, além do caminho que foi designado por Deus. Qual o propósito de Deus? O propósito de Deus é esse, mas olha, você pode aí, nesse coisa, dar um jeitinho, né? Quem sabe, se você comer aqui esse fruto, também tu vai saber. Então ali ele começava, vocês podem participar da riqueza do templo, porque a riqueza do templo, né, serve para a gente também, a Bíblia diz que é para sustentar os sacerdotes, sustentar, não fazer deles ricos, desvia o propósito. Né? Então, nós vimos que isso é um fato que acontece em toda a Bíblia. Encontramos, agora como usamos 2 Pedro, né, para fazer uma base para o nosso estudo, vamos no outro capítulo de 2 Pedro, mas agora no capítulo 2 de 2 Pedro. Pedro também, ele encontra isso na palavra de Deus, pessoas que começam com um propósito, têm um chamado de Deus. E em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro está falando do perigo dos falsos mestres. E ele usa como exemplo, lá no capítulo 2, no verso 15, ele pega ali Balaão. Ele diz que, vamos aqui, Balaão, desviaram-se do caminho reto e segue os passos, né, de Balaão, filho de Ben-Ur, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Então, quando aqui nosso ensinamento de hoje é para entender que o erro entre o coração do líder que olha para o prêmio deste mundo, muitas das vezes nós não identificamos as pessoas como mal intencionadas porque olhamos, né, do jeito que as pessoas querem que nós olhamos para elas, por causa das suas vestimentas, a sua palavra doce, né, a forma de falar, os jeitos, os trejeitos, e não percebemos a coisa mais importante, o conteúdo. Né? O que ele está falando a respeito de Deus e da palavra de Deus. Condiz com aquilo que as Escrituras diz? Está, né, concordando com o que a Escritura diz? Tem base bíblica? É um ensinamento do Evangelho? É aquilo que realmente Deus quer? Mas para isso nós precisamos o quê? Nos dedicar a entender, compreender, ler, estudar, se aproximar da palavra de Deus, né? Ter uma relação, porque senão os que andam pelo caminho de Balaão estão por aí, estão levando pessoas, né, a participar de um sistema que não leva para a salvação. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Jesus não estava falando só da parte física, ele estava falando daquele sistema, daquilo que aqueles homens estavam fazendo, a maneira que eles estavam conduzindo, aquilo que eles viviam, do lucro, né, ganancioso, da vaidade, eles sobreviviam daquilo, destruindo vida de pessoas. Jesus falou que vou destruir todas essas coisas. Então, há uma tentação do lucro. A maioria das pessoas que estão pregando um evangelho falso, um evangelho que não é o evangelho que Jesus mandou, que os apóstolos ensinaram, eles não são pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas que creem em Deus, eles não são ateus. Né? Eles falavam e começaram crendo em Deus, tinham a fé, mas eles não cuidaram dessa fé, e por não cuidar dessa fé, eles entraram pelo caminho de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, ele tinha a revelação de Deus, né? Ele era alguém que tinha a visão de Deus, que tinha uma mensagem de Deus, que estava ali para representar a Deus na terra. Mas ele entrou pelo caminho da tentação quando ele tentou vender
aquilo que não pode ser vendido. Quando ele recebeu uma proposta de enriquecimento, de muita, né, recompensa, ele olhou para o prêmio da injustiça e se apaixonou por aquilo e deixou o seu ministério que Deus deu para ele de ser um homem que tem a visão daquilo que as pessoas normais não têm. Deus tinha dado para ele o dom de poder ter um contato direto com aquilo que é espiritual, né, com um mundo além deste mundo, e ele se tornou cego, sendo aquele que foi chamado para ver além. A maior ironia da vida de Balaão, né, tá naquela que ele era um grande vidente, ele era a pessoa que tinha que ver, estava cego. Ele estava tão cego que a sua jumenta viu o anjo do Senhor no caminho com a espada desembainhada e tentou fugir. Não ir em direção ao anjo, porque ele viu que o anjo ia destruir. A jumenta ficou com medo. E Balaão ficou com raiva da sua jumenta, espancou ela. E a coisa foi tão absurda de o homem que foi chamado para ver além, não estava vendo nada. Que aí algo mais absurdo aconteceu. A jumenta falou. Pedro disse que a jumenta é um animal que não fala, falou com voz humana para abrir os olhos daquele que estava cego pelo prêmio da injustiça. O espírito de Balaão se manifesta hoje e que na venda da unção, o negócio que está sendo feito dentro das igrejas, chamadas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, estão vendendo. Pessoas que estão cobrando a unção, a pregação, a oração. E muitos estão indo atrás disso. Pessoas que estão vendendo o seu canto, o seu louvor, estão cantando para agradar pessoas, não para louvar a Deus. E Paulo, ele, em Atos capítulo 20, que nós vamos lançar mão agora também, Paulo, quando ele se despediu, nós alguns estudos atrás falamos sobre isso, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo falou lá em Atos capítulo 20, do verso 29 ao 35, ele diz assim: sei que depois da minha partida surgirão no seu meio, falsos mestres, lobos velozes que não pouparão rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistarem seguidores. Portanto, vigie. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia a dia, noite, nunca deixei de aconselhar com lágrimas a cada um de vocês. E agora estou os entregando a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los. O que pode edificá-los? Deus e a mensagem da sua graça. O que edifica a sua vida? Não é você cegamente seguir homens. Quando tu vê um líder chamando que você tem que seguir a visão dele, né? O ministério dele, nós não temos que seguir homens nenhum, ministério nenhum. A única coisa que nós temos que seguir é Jesus. Jesus falou: vinde após mim, segue-me. Temos que seguir o Evangelho. O Evangelho é a nossa bússola para chegarmos ao reino dos céus. Não aceite. O perigo vem de dentro. Tem pessoas entrando. O apóstolo Paulo diz que surgirão entre vocês lobos. Né? O lobo ele não avisa que é lobo, ele não avisa que chegou. Ele vai distorcendo a verdade, vai devagarzinho, colocando pensamentos humanos, lógica humana, no meio daquilo que é espiritual. A lógica tem que ser a lógica divina. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Deus usa nada para fazer todas as coisas. As coisas de Deus não funcionam dentro da lógica humana. As coisas de Deus funcionam dentro daquilo que Deus diz que é para funcionar. Nós, se cremos, veremos a glória de Deus. Então, nós temos que andar não pelas coisas que podemos ver, mas por aquilo que não vemos, mas cremos. Porque a única defesa que nós temos
É a defesa que o apóstolo Paulo disse, a palavra de sua graça. A palavra de sua graça é a Bíblia, é o Evangelho, é o ensinamento doutrinário íntegro, correto. É você se esforçar para aprender. Como o salmista falou, guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Isso é a única defesa. A única defesa é você fugir dos homens que vêm ali se exibir. As mãos gananciosas são diferentes das mãos calejadas. As mãos calejadas, elas se oferecem, elas se servem, elas servem a Deus, elas servem a igreja, elas não estão ali por ganho, elas estão ali para fazer com que pessoas andem melhor com Deus, desenvolvam a sua fé, pessoas que trabalham arduamente para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas possam encontrar a paz em Cristo Jesus. Aqueles gananciosos, ele quer que você fique feliz, ele quer que você se sinta emocionado, ele quer que você concorde com ele, ele quer ter harmonia, né? Mas a harmonia carnal, a harmonia da satisfação, né? Que saiu emocionado, que saiu chorando, que ficou todo arrepiado. O que te edifica é aquilo que te confronta, é aquilo que diz para você que você tem que se arrepender. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. A palavra do mestre não é uma palavra doce, não é uma palavra que vai te agradar, é a palavra que vai te confrontar, porque é a palavra de Deus. Então, o verdadeiro líder trabalha para ajudar os fracos a viver o máximo de Jesus, né? Porque ele disse, mais bem-aventurado é quem dá do que ele que recebe. O verdadeiro é aquele que quer entregar mais para você, aquilo que é bom, aquilo que vai trazer para você uma vida melhor com Deus, não melhor neste mundo. O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflição. O mundo é um lugar de combate, de guerra, de luta. Né? Apóstolo Pedro disse, né, vigiai, porque o nosso inimigo está ao seu derredor, esperando uma oportunidade. O enganador está falando para você que está tudo bem, está tudo tranquilo. Se você está satisfeito, se você está feliz, se você prosperou, está tudo bem, Deus está te abençoando, tua vida está uma bênção. Mas vigia. A vacina contra o sistema dos lobos tem 3 componentes. O primeiro componente é a vigilância. O sistema do lobo, ele funciona, né, naquela que você não vigiar. Você ficar distraído. A distração é o maior perigo na fé. Não fique distraído, vigie. Jesus falou, vigie, né, para que não seja enganado, para que você não seja pego de surpresa. Orai e vigiai. A segunda é o foco na palavra, né, porque todos nós somos chamados a aprender a palavra, a desenvolver a palavra em nós. Não caia nessa desculpa que quem tem que fazer isso é o pastor, todos nós. O pastor, ele tem que te ensinar, ele tem que te orientar na palavra, mostrando para você a palavra. E você tem que aprender a palavra, praticar a palavra, desenvolver na palavra. O foco tem que ser na palavra, porque a palavra de Deus é que faz todas as coisas. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é que nos salva, é que nos liberta. A palavra de Deus é que vem a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, foco na palavra, meu irmão. E o terceiro é serviço. É o serviço que você faz e é o serviço que os líderes estão prestando. Será que o líder que está querendo viver da riqueza do templo, ele está servindo, fazendo o serviço ao qual Deus chamou ele? Ele tem as mãos calejadas no sentido de trabalhar para a edificação da vida das pessoas? Ele tem se dedicado a ensinar o Evangelho, a mostrar para as pessoas que eles têm que viver pelo Evangelho? Ou o serviço dele é só te emocionar, é só fazer você
a ficar distraído para poder você fazer como aquela viúva, dar até o que não tinha. Porque é isso que eles querem. Te ensinar algo para você fazer um sacrifício de tolo. Jesus, ele não falou que o que ela deu, Deus não aceitou. Ele falou que ela deu até o que não tinha, até o que não podia. E não era isso que Deus queria. Deus recebe, mas não era isso que Deus queria. Mas aquilo ia fazer falta para ela. A vida dela ia sofrer por causa daquilo. Porque, segundo a própria palavra de Deus, diz que as viúvas tinham que ser sustentada pela a riqueza do templo. Não ela enriquecer mais o templo com aquilo que ela não tinha. Os homens de mão calejada nunca vai tirar delas o que elas não podem dar. Os homens da vaidade, da falsidade, querem tirar até o que as pessoas não têm. Então, que Deus nos dê discernimento para ouvir apenas a voz do nosso pastor. Nós temos que ouvir a voz do bom pastor. Jesus falou que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ouve a voz de Deus pela palavra de Deus. Se esse estudo abriu os seus olhos, te abençoou, essa verdade que liberta, compartilhe. Envie para um amigo, para uma pessoa, para um grupo. Abençoe e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.